Fala, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nessa tarde, início de noite, eu quero estar deixando uma mensagem para vocês. Como está escrito aí, quero me casar para poder fazer a obra de Deus. Vou pontuar algo muito interessante e alguns pontos significativos para a nossa vida. Existem muitas falas de pessoas que dizem: irmão, eu vou casar para mim poder fazer a obra de Deus. E por incrível que pareça, irmão, muitos casamentos não estão dando certo. Pode até mesmo ter a intenção boa, mas não surte aquele efeito que tanto almejavam. Eu trouxe essa mensagem, eu vou trazer essa mensagem para vocês, para poder trazer um fortalecimento. Existe quantas pessoas aí que querem se casar? Mulheres, homens, jovens. E é importante eu pontuar e salientar algumas questões aqui e vocês, assim, de casa, entenderem o que vai ser dito. Quantas pessoas criam expectativas? Tem uma vida com Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem uma vida, um caráter elevado na presença de Deus, tem uma vida santa, mas por conta de não ter, olha isso, por conta de não ter a direção de Deus, se precipita e o seu casamento não está sendo como você almejava. Irmãos, quantas pessoas que estão em busca do casamento, mas não estão tendo paz dentro dessa união que ali começaram. Veja bem, irmãos, o casamento ele é algo tão sério, porque o que tem de casamento sendo dividido, e começaram sendo Deus no começo, começaram dizendo que é de Deus, e chegou uma altura, vamos dizer, uma linguagem conhecida do campeonato, que não foi daquele mesmo jeito, porque se precipitou. Irmãos, quero que vocês entendam algo. Para você poder casar, para poder fazer a obra de Deus, você tem que entender se os valores são o mesmo que os seus, se os princípios são os mesmos que os teus. Porque o que tem de pessoa casando pela emoção e se frustrando com o que está vendo. Jeremias 17, verso 9 está escrito: o coração do homem é enganoso. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o nosso coração é enganoso. Quantos homens de Deus têm casado, mas não chega a 5, 6, 7 anos, 2 anos, 1 ano, já está destruído, porque a sua companheira não tem o mesmo pensamento do que o companheiro. E muitas das vezes o companheiro não tem a mesma visão do que a companheira. São pessoas com pensamentos distintos, mas servem a Deus. Porque o que tem de pessoa que querem fazer uma obra missionária, homens, e não pode porque a mulher é contendeira, porque a mulher é briguenta, porque a mulher é ciumenta, e isso vice-versa. Presta atenção, em todo relacionamento conjugal, tendo Cristo como cabeça, Cristo como nosso alicerce, existe e tem que ter o consentimento mútuo, a submissão. O que é consentimento mútuo? É quando tem concordância, é quando existe concordância entre o casal, entre os cônjuges. Não tem como você avançar sem ter concordância. Não tem como exercer esse ofício se não houver concordância. Porque que aquele que não cuida da tua casa é pior do que um infiel. Ministério não se começa no púlpito. Ministério não se começa dentro da igreja. Ministério não se começa quando você é elegido a uma função eclesiástica. Ministério se começa quando você dá bom testemunho dentro da tua casa. O que tem de irmã que está fora da direção de Deus. O que tem de irmã impedindo o propósito na vida do esposo. Irmão, isso é real. Sabe por que eu trouxe isso? Trago isso como modelo. A minha esposa é um modelo disso. De exemplo, de conduta. Além dela, tem várias irmãs aí. Mas eu estou pontuando por quê? Fui fazer ali um exame para poder estar entrando em um serviço. E aí, eu tinha deixado uma carne descongelando. E aí, eu não tinha nem almoçado. Eu não almocei em casa.
Saí cedo, voltei praticamente de noite. Nesse horário que eu tô aqui, que é... Agora é 6, mas era umas 5h30, 5h40. E aí eu mandei mensagem, porque eu queria fazer. Eu falei assim, Mari, faz pra mim. Ela falou, já tá tudo feito, já tá pronto. Sabe o que é isso? É uma pessoa que tem os mesmos valores do que o seu. É uma pessoa que veio para somar. É uma pessoa que veio para retribuir. É uma pessoa que veio para ir ao fim. Por que eu estou tratando esse ponto sobre o casamento? Porque tem muitas pessoas que estão querendo casar aí, ó, mas não está analisando o valor do seu cônjuge, ou seja, da sua futura esposa, do seu futuro esposo. Analise se a vida daquela pessoa, o chamado daquela pessoa é compatível com o seu. Porque quando a Mari veio para casar comigo, e eu casar com ela, quando existiu os sinais, as confirmações de Deus na nossa vida, a primeira coisa que eu falei para ela, falei, Mari, eu não gosto de ficar dentro de templo. O meu chamado é rua. O meu chamado é ir de anunciar o evangelho. E o chamado da Mari é exatamente este. É exatamente este, ao ponto de eu sair e ela não reclamar. Ao ponto de eu sair e ela não fazer greve, como muitas irmãs faz greve. Faz greve dentro de casa, já não tem mais aquele relacionamento com o esposo. E muitas das vezes o esposo não tem um relacionamento com a esposa. Os casamentos estão se dividindo, estão se quebrando. E por quê? E por qual motivo? Por conta do consentimento mútuo. Mas antes disso, porque não teve direção de Deus. Casa por estética, casa por beleza, casa por aparência. Chega lá na frente, não é aquilo que você imaginava. Se encantou o teu coração pela aparência. E o nosso coração, ele é enganoso. O casamento, ele é algo único. Olha para você ver o que está escrito em Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 25. Olha o que está escrito. Vós, maridos, amai as vossas esposas, também como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha para cá, presta atenção. Verso 28, escuta isso. E assim devem os maridos amar as vossas próprias mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Você está entendendo? Então, quando você ama a sua esposa, você valoriza o seu corpo. Caso ao contrário, você não está se valorizando. Porque quando você casa, você se torna uma só carne. Dois passou a ser uma só carne. Você está entendendo? Então, quando você casa, você não casa para ser feliz. Você casou para fazer a tua esposa feliz. Esposa, você casou para fazer o teu marido feliz. Então, quantas pessoas criam expectativa em casar e não entendem o chamado do seu companheiro e da tua companheira? Porque existem pessoas que é uma bênção, intercede. Mas se você chamar para ir para a rua, não quer ir. Tem pessoas que vai para a rua, mas se chamar para intercessão, não vai. Pode até orar, mas não tem uma vida de intercessão. Você pode ver que existem chamados diferentes. Você pode ver que até na função eclesiásticas, em Efésios aqui mesmo, no capítulo 4, versículo 11. Olha o que está escrito. Capítulo 4, versículo de número 11, diz da seguinte maneira, olha. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, escute isso, outros para evangelistas e outros para doutores. Deus chama e direciona cada um a sua determinada função. Aquilo que Deus designou a você, você tem que cumprir. Olha para mim, presta atenção, 2 Crônicas, capítulo 26. A Bíblia menciona um homem, um monarca daquele tempo por nome Uzias. Uzias que tinha lá os seus 16 anos e com 16 anos reina em Jerusalém e 55 anos perdurou o seu reinado. O texto diz que este homem, ele foi elevado e Deus elevou o seu nome a todos os cantos. Aonde todos os povos ali conheciam quem era Uzias. A Bíblia diz, e ele se fortificou até que o seu coração se encheu de soberba. O coração de Uzias se encheu de soberba ao ponto de
pelo fato de ter se tornado quem ele é, dava autoridade de ele oferecer incenso na presença de Deus. Tomar a posição e o ofício de um sacerdote. Mas ele foi chamado para ser monarca, ele foi chamado para ser rei, não para ser sacerdote. O texto diz que ele adentra o templo e ele vai para oferecer sacrifício. Ele vai para oferecer o incenso a Deus. Os sacerdotes impedem a loucura de Uzias, tenta impedir a tolice de Uzias, mas Uzias relutou e foi. Sabe o que acontece? Deus fere aquele homem. Sabe o que Deus fez? Encheu aquele homem de lepra. Quis assumir um ofício que não era dele. Assim somos nós, querendo, olha para você ver, tomar uma posição que Deus não nos chamou. Permaneça na posição que Deus te chamou. Ah, irmão, mas a minha esposa não faz o que eu faço. Ore, para Deus existe alguma coisa impossível? Eu entendo que cada um tem uma sua determinada função. Cada membro tem uma parte dentro do corpo. Cada corpo tem um membro responsabilizado por alguma função. Você está entendendo? Cada membro na parte do corpo tem a sua determinada função. O meu ouvido não faz o que a boca faz. A minha boca não faz o que o ouvido faz. Mas ambos estão aqui. Está ouvindo e está falando. Está falando e está ouvindo. Mas a partir do momento quando a gente tem esse bom senso e quando existe o consentimento, aí a gente vai entender que é necessário ter o ouvido também. Ah, mas a minha esposa não faz o que eu faço. Mas se tiver consentimento, ela vai te apoiar na obra que você está. Irmãos, quando eu vou para a missão, quando eu vou para a viagem, eu não tenho contenda com a Mari. Às vezes, que nem agora, eu saí, tô indo para fazer uma visita. Só parei em um lugar para gravar esse vídeo para vocês. Eu tô em visita aqui. Tô com um presente para um abençoado aqui. Se ele estiver na live, ele vai saber. É uma Bíblia. E assim, quando eu saio, irmãos, eu aviso, ó, tô indo. E aí ela me manda mensagem. Qualquer coisa, me manda mensagem. Às vezes eu volto 3, 4, 5 da manhã, vira a noite. Mas quando eu chego lá, ela não tá de greve. Ela não tá braba. Ela não tá com os olhos vermelhos. Você tá entendendo? Ela pergunta como que foi. Eu explico como que foi. Ah, por que você demorou? Ah, eu demorei. Eu não espero nem ela perguntar, eu já falo, nossa, eu demorei porque eu fiz isso, aquilo. Mas nós temos confiança uns aos outros. Irmão, quando eu casei com a Mari, quando eu peguei ela, foi dia 7 de agosto, em Porto Alegre. Quando nós viemos de ônibus, na rodoviária, nós fizemos um voto, eu e ela. E daquele voto que nós exercemos, quem foi testemunha? Não foi o A, não foi o B, foi Deus. E ele analisa isso. E aí, sabe o que tem entre nós? Não me esconder nada de ninguém. Sabe por que hoje a gente perdura? Sabe por que hoje a gente caminha? Porque eu não escondo nada dela e ela não esconde nada meu. Um relacionamento que não tem confiança em ambos os lados é casa construída na areia. Vai vir chuva, vai cair, vai vir lutas, vai abater a fé, vai abater a estrutura. Então olha para cá e pensa uma coisa. Você tem que amar tua esposa, varão, como Cristo amou a igreja. Irmã, você tem que amar o teu esposo, porque você é uma só carne com ele. Quem tá entendendo aí? Isso aqui é sério, irmão. É sério, quantas pessoas estão aí emocionados querendo casar, mas tá pelo sentimento, que depois que você casa, acabou aquele love pela mensagem, ah, eu te amo, que não sei o quê, ah, eu vou te fazer feliz. Depois quando casa, viu que não era do mesmo jeito. Então antes, você tem chamado, irmão, então antes de vocês realizar o casamento, a junção, de vocês se alinhar e fazer uma aliança semelhante a essa, procura saber se os valores são os mesmos. Se vocês têm os mesmos valores, se vocês têm os mesmos propósitos. Porque eu falei para Mari, eu vivo para a obra de Deus. Se for para passar fome, eu vou passar fome. Se for para passar por isso, eu vou passar por isso. Eu não tô nem aí, eu tô aqui porque Jesus me chamou. Irmão, Jesus me chamou. E eu não preciso dar satisfação para ninguém do chamado que Deus tem na minha vida. É eu e ele. Ninguém sabe o que eu passo. E o que eu passo eu não fico contando para ninguém. Quantas e quantas vezes matei no osso, não só eu, a Mari também. E hoje eu vejo que é uma mulher exemplar para estar do meu lado. Porque para passar o que eu estou passando, para viver o que eu estou vivendo, viver junto comigo, é só o chamado de Deus, irmão. Mas nunca falta nada para ela. Porque eu, como cabeça, sou provedor. Eu tenho que ir atrás. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ou seja,
Posso estar honrando ela, mas eu olho honrando a Deus. Porque quando eu honro ela, eu estou honrando a Deus. Glória a Deus por isso, aleluia. Então presta atenção. Vamos voltar aqui. Analisa comigo. Olha aí. Verso 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Quem está entendendo? Então, jovens que estão me ouvindo, está com intenção de casar, homem, mulher, independente de idade, de faixa etária de idade. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você é conhecido pelos seus frutos. Eu não te conheço, mas pelos frutos, tanto o pai quanto nós conhecemos. É o comportamento que mostra. Não é dom, não é igreja, é o seu comportamento. As pessoas podem até se impressionar vendo você no culto, mas você vai ser o que é dentro da tua casa. O ministério começa dentro de casa, dentro de púlpito, dentro de igreja, irmão. Você reconhece, não é quando tá louvando, quando tá pregando, é quando tá em casa, sozinho, quando tá na rua caminhando. Quando você passa do lado e te dá a paz do Senhor. Eu não vou nem adentrar em outros quesitos, mas não vou nem pontuar, que era Lucas 6. Algo interessante ali, que um dia, se assim Deus permitir, eu vou trazer para vocês. Então, olha aqui para você ver. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Ei, mulher, seja submissa. Não seja autoritária, brigona. Não seja cabecinha fechada. Seja submissa. O que é submissão? É se submeter, mas não debaixo de um jugo. Não para ser pisada. Não para ser difamada. Não para ser caluniada, machucada, ferida. Você tem que se submeter, mas com sabedoria e com temor a Deus. Não é para você ser escrava, minha irmã. Quando Deus deu a Adão, a Eva, não deu uma escrava. Deu uma disjuntora, uma companheira, uma ajudadora. E é isso que é a obra de Deus. Você, homem, precisa de uma mulher ajudadora, que te ajude, que te apoie, que te aconselhe, que chega junto contigo, que sofra contigo, que padeça contigo, que está no bom e no melhor. Você tem que ter, mulher, uma pessoa do teu lado que some contigo, que seja companheiro, que seja ombro amigo, que te ame, que não fique pensando nos desejos da carne. Você está entendendo? Porque o que tem dinheiro que casa, mas não casa para ter uma vida íntegra, para ter uma vida com Deus, para fazer algo, mas só casa por relação. Casar por relação, meu amigo, não vai durar muito. Presta atenção. Todo fundamento começa pelo alicerce. Toda edificação começa pelo alicerce. Então, todo relacionamento, toda ação, tudo que você for fazer, tem que ter Deus no negócio. Tem que ter Jesus como alicerce. O que sustenta a casa não é parede bonita, não é ferragem. O que sustenta a casa é o alicerce. Sem alicerce, não tem estrutura. Irmãos, tá travando a live? Tá travando a live aí? Tá. Como é que tá a imagem aí? Tá boa? Ou a imagem tá meio fosco, meio ruim? Fala comigo aí, fala rapidinho aí que eu quero ver o comentário. Tá travando? Tá boa. Alguns tá falando que tá boa. Tá não. Voltou a live, está boa, tá ótimo. Porque eu queria abrir essa live com uma qualidade boa para vocês poderem ver. Entendeu? Para vocês poderem ouvir, para vocês poderem estar cientes que o que eu tô falando aqui é algo sério, irmão. Você tá entendendo? Então, assim, quando eu não casei para ter uma pessoa que viesse impedir o chamado de Deus da minha vida. Eu casei com uma pessoa que viesse me apoiar. Você tá entendendo? Uma pessoa que venha somar, uma pessoa que venha crescer. Então, todo relacionamento, meu irmão e minha... todo relacionamento tem que ter consentimento mútuo.
tem que ter comunhão, tem que ter concordância, tem que ter sentimento, tem que saber analisar o que o outro está passando. Meus irmãos, deixa o like. Deixa o like para nós alcançar o maior número de almas. Ó, não ganho dinheiro com internet, plataforma não é monetizada. Você tá entendendo? O negócio aqui é trazer a palavra. Você tá entendendo? Porque no meio de muitos, poucos são os escolhidos. Eu quero que as pessoas cheguem àquele lugar que Jesus nos prometeu, a morada. E para nós chegar lá, nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Nós temos que estar por dentro da palavra. Não é por dentro do que o homem diz, irmão. Hoje está cheio de conhecimento, mas é do homem, não é de Deus. Está cheio de oratória, fala bonito, mas não tem nada de unção e de poder de Deus. Se cuide. Cuidado. Tá bom? Então eu queria transmitir esse momento. Eu queria transmitir esta palavra. Que você venha meditar e guardar no teu coração. Porque o casamento é algo sério. Então assim, ó, tem alguém perguntando de segundo casamento. Eu tenho um vídeo aí no canal sobre segundo casamento. Você tá entendendo? Tem um vídeo lá explicando sobre o segundo casamento. Segundo casamento não existe, irmão. Segundo casamento não tem base bíblica, irmão. Não existe. Então, por isso, irmão e irmã, valorize o teu casamento hoje, não reclame. Porque tem muitas provas que nós pega com a mão. Porque nós sabemos, Deus não confirmou e nós está querendo ir pela estética, pela beleza. Depois que casa, não é aquilo. Ah, Deus, mas a mulher que o Senhor me deu não quer fazer a obra. Será que realmente Deus tem culpa disso? Será que Deus tem culpa das lutas que nós passamos, mediante os desejos do nosso coração? O coração é enganoso. Será que realmente ouvimos a voz de Deus? Será que Deus iria te dar uma companheira para prejudicar o ministério, para prejudicar o chamado? Pensa aí. Vice-versa, ambos os lados. Mas uma coisa é, lembra isso. Para Deus nada é impossível. Ele pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. Ele pode trazer vida onde não existe vida. Ele pode, entendeu? Plantar onde ele não... colher de onde ele não plantasse. Tá entendendo ou não tá entendendo? Ele pode mudar o teu cativeiro e a tua história. Depois, pega esse vídeo e reposte. Pega esse vídeo, coloca no teu status. Compartilha, irmão. Manda pra tua irmã. Manda pra essa jovem que tá querendo casar, esse senhor, essa moça. Manda pra eles. Porque depois que casou, acabou. É até que a morte os separe. Eu não quero ver vocês, irmão, depois lá na frente falar, irmão, nossa, eu vi um vídeo seu, eu casei e agora minha vida tá assim. Deus avisa, irmão. Ele avisa por intermédio de um vídeo como esse. Ele avisa através de um irmão na rua, de uma irmã. Ele anuncia através de um panfleto. Ele fala conosco, que é nós que não ouvimos. Amém? Amém? Quem compreendeu esse ensino da palavra? Quem compreendeu este conteúdo? Lembrando, quem sabe o que planta não teme a colheita. Entendeu? Então eu sei que essa mensagem, ela não vem de mim. Não temo aquilo que eu estou ensinando, porque eu sei que eu vou ter que dar conta daquele dia. Eu estou tranquilo. Você está entendendo? Estou tranquilo. Eu estou em paz. E uma coisa é, hoje, eu estou para cima e para baixo fazendo a obra. Chego em casa, não tem desavença, não tem briga, não tem ciúme, não tem isso, irmão. Não tem isso. Não tem. Quando você vê fogo, joga água. Joga água e não deixa pegar fogo. Se você vê fumaça, joga mais água ainda. Não permita que o fogo acenda. Não permita, irmão. Se você vê que vai dar um problema, evita o problema. Se você não tá errado, tá certo, mas a esposa diz que tá certa, mas tá errada. Irmão, tá bom, amém. Tá tudo certo, tá tranquilo. Espera a poeira baixar, depois um e o outro pede perdão pro outro. Esquece o problema. Sabe por que tem casamento se destruindo? É porque as pessoas querem ter razão. Só que em vez da razão, irmã e irmão, prefira ter a paz. Prefira ter a paz.
Porque de razão tem muitos se contendendo, se gladiando nas internet, fora das internet. Quantos casamentos destruídos por conta de querer ter razão? Então tenha paz em vez da razão. Tenha Cristo em vez da razão. Tenha Cristo, tenha paz. Tenha essa paz que o mundo não pode dar. Amém? E agora eu vou esperar de vocês. Comenta nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Curta esse vídeo. Você está entendendo? Vamos alcançar mais almas. Para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar encerrando. Eu poderia estar estendendo mais um pouco. Mas eu tenho uma visita para ir. Eu vim aqui de Uber, aqui na casa de uma família. É longe. Eu tenho que voltar. Eu não sei se eu vou conseguir. Ou vou de ônibus de alguma maneira. Mas para não ficar tarde. Então, vocês aí, ó, estão sendo edificados. Eu creio que Deus vai falar no seu coração. Eu creio que Deus falou com alguns corações aí. Eu tenho certeza. A palavra de Deus não volta vazia. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Continue orando pela minha vida, pela minha família. Tá bom? Porque grandes são as lutas, mas o maior é aquele que nos chamou. Deus abençoe. Conto com vocês. Um abraço.